Senhor presidente e demais parlamentares e todos aqueles que estão aqui presentes no plenário e também que nos assistem pelos diversos meios de comunicação. Nós estamos aqui hoje num dia extremamente importante para o Rio de Janeiro. É um dia triste, mas também é um dia que nos mostra que temos uma saída. Faço aqui um destaque a um trecho da Bíblia Sagrada que foi escrito pelo rei Salomão, que diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Nós estamos aqui nesta tarde levantando a bandeira da justiça, uma justiça que havia sido prometida ser feita pelo então juiz Wilson Witzel, quando era candidato em 2018, mas que lamentavelmente priorizou outros caminhos. E nós estamos aqui para falar também sobre a vergonha do Rio de Janeiro por conta do pecado. A palavra pecado aqui pode ser entendido de diversas maneiras: corrupção, deslealdade, ilicitude e toda forma de banditismo e desmandos. Senhor presidente, nas últimas décadas, o Brasil sofreu muito por conta de toda a sorte de governos corruptos que tomaram conta tanto do governo federal, como também dos governos estaduais e dos governos municipais. A população brasileira, o eleitor brasileiro, citava inclusive as seguintes palavras: eu tenho vergonha de ser brasileiro. Olhávamos para a política e víamos lá porcos, chiqueiro e toda sorte de lama. E isso assustava o povo brasileiro. Na ânsia de querer mudar todo esse quadro apodrecido que tomava conta da política brasileira por décadas, o povo já não sabia mais o que fazer. Surgiu então no cenário alguém que já por mais de 30 anos defendia a legalidade, a moralidade, a ética, os bons costumes, o conservadorismo no meio da política, mas não tinha voz. Era tratado como um palhaço, como um bozo, como Zé Mané. Ninguém dava voz, olhava para ele como um maluco, alguém que falava de forma solitária. Era o capitão Jair Messias Bolsonaro. Falava, discursava e ninguém dava confiança. Era um solitário, era uma voz que clamava no deserto. Chegou no ano de 2018, o capitão Bolsonaro, então, definiu, melhor dizendo, lançar-se como candidato à presidência da República e sendo debochado por tudo e por todos, por esse sistema podre e corrupto que por décadas vem destruindo o país e corroendo a sociedade. O capitão Bolsonaro se transformou numa chacota nacional e internacional. Mesmo diante da chacota, da vergonha, e se transformando como palhaço no meio de um circo, o capitão Bolsonaro continuou na sua linha, com seu discurso totalmente contrário ao politicamente correto e contrário a todas as falácias e bandeiras estúpidas que se levantavam nessas últimas décadas para denunciar e para ludibriar e enganar o povo. E por conta do seu discurso na contramão de tudo o que nós estávamos acostumados a ouvir no Brasil e até no mundo, o capitão Bolsonaro levantou a sua bandeira. Quando muitos perceberam que o capitão Bolsonaro defendia uma bandeira e que esta bandeira estava sendo abraçada pela sociedade brasileira, muitos bandidos, muitos corruptos, muitos ladrões vestiram a roupa, a farda da ética, da moralidade, dos bons costumes e do conservadorismo, colocaram a falsa máscara, a máscara que iludia a sociedade, e também seguiram a trilha, o caminho que já vinha sendo defendido pelo presidente Bolsonaro desde o ano
de 1988. Chegou então um momento crucial, que era aquele período, o período eleitoral. O Brasil estava órfão, a sociedade do Rio de Janeiro estava órfã. Se nós olhássemos para o histórico do Palácio da Guanabara, senhor presidente, parece que o item número 1 para sentar naquela cadeira tinha que ter o curso de mestrado, de doutorado ou até de pós-doutorado em cleptomania. E ali, sentado no Palácio da Guanabara, uma verdadeira cleptocracia foi estabelecida nos últimos anos. Basta ver, senhor presidente, os últimos governadores que viram o sol nascer quadrado. E o povo estava desesperado e queria alguém que livrasse o Palácio da Guanabara do poder dos demônios que tinham se assentado ali e tomado conta do nosso Estado. Resolveram então, a sociedade do Rio de Janeiro resolveu então abraçar alguém que tinha decidido trilhar o caminho do presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu, senhor presidente, eu sou um dos grandes culpados. Eu venho a público aqui, inclusive, pedir perdão aos meus eleitores e àqueles que me seguem pelas redes sociais, porque eu, capitão Paulo Teixeira, consegui influenciar muita gente e pedir para que votassem no juiz Wilson Witzel, acreditando que ele levantava a bandeira da moralidade e da ética, conforme foi defendida pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Senhor presidente, eu me lembro que o então ex-juiz, eu estava ali numa carreata em Marechal Hermes, tentando empurrar o ex-juiz Wilson Witzel para cima do carro que estava o deputado estadual Flávio Bolsonaro e alguns que já não gostavam, não sei porquê, do ex-juiz Wilson Witzel, empurravam no sentido contrário. Naquela época, naquele momento, naquela ocasião, eu fiquei muito irritado, porque ali estava uma disputa de forças. Eu tentando, nosso grupo, tentando empurrar o ex-juiz para cima da carreata e no sentido contrário, alguns expulsando. Ou seja, o ex-juiz agarrou-se desesperadamente ao ex-deputado e hoje senador Flávio Bolsonaro para tentar conseguir êxito. Um mês antes da campanha, o ex-juiz não tinha 1% dos votos. E ao perceber que a sua aproximação com a família Bolsonaro o fez crescer, ele parece que sonhava dia e noite, agarrado pelas pernas, agarrado na cintura, agarrado pelo pescoço, no senador Flávio Bolsonaro. E onde nós íamos e tinha o senador Flávio Bolsonaro, ali estava o ex-juiz Wilson Witzel, desesperado, querendo ali uma sombra do Flávio Bolsonaro. Pois então, chegou o dia da eleição e o ex-juiz foi eleito. Por pouco não era eleito no primeiro turno. Quase encerrando as minhas palavras, senhor presidente. A Bíblia diz: nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. Após assumir o governo do estado do Rio de Janeiro, o ex-juiz e agora governador Wilson Witzel parece que abraçou todos aqueles demônios que rondavam pelo Palácio da Guanabara, chamou para si toda a camarilha, a corja da velha política, abraçou todo mundo e seguiu no caminho contrário, no contra-azimute do que estava seguindo o presidente Bolsonaro. Basta ver, senhor presidente, a turma que se juntou a ele ali no Palácio da Guanabara. Não demorou muito tempo, senhor presidente. Um ano depois, veio a pandemia. Antes da pandemia, o povo do Rio de Janeiro começou a sofrer com aquela água, gosto de fezes. Eu mesmo, na passagem do ano, dia 31 de dezembro de 2019,
para 1º de janeiro de 2020, estava pedindo socorro num pronto-socorro, porque tinha bebido a água fétida da SEDAI, que já estava mergulhada em toda sorte de podridão, porque o governador incompetente, o Wilson Witzel, não conseguiu desmontar a podridão que se montou ali dentro da SEDAI. Alguns, inclusive, senhor presidente, já estão no lugar onde nunca deveria ter saído, ou, aliás, deveria ter entrado há muito tempo, ou seja, dentro da cadeia. Hoje, senhor presidente, nós estamos aqui para mostrar ao povo do Rio de Janeiro que o governo Wilson Witzel mentiu, e a própria verdade da Covid e outras coisas que aconteceram mostraram a realidade que se escondeu atrás de uma máscara, a máscara que iludiu o povo do Rio de Janeiro, a máscara que iludiu os deputados bolsonaristas, a máscara que iludiu os eleitores, a máscara que não iludiu a verdade, porque a verdade ela se faz e ela aparece com a própria verdade. Nós estamos aqui, mais uma vez então, para desmascarar o governador Wilson Witzel e também dizer para ele, encerrar o meu discurso, que mesmo que ele venha tentar dizer que ele não é culpado de nada, ele assume toda a responsabilidade. Por quê? Porque, como disse São Tomás de Aquino, para encerrar as minhas palavras, aquele que tem a obrigação de impedir que se furte, se não o impediu, fica obrigado a restituir o que se furtou. E até os príncipes, e até os governadores, e até os reis, que por sua culpa deixaram crescer os ladrões, os corruptos, os bandidos, aqueles que pensavam somente em si, são obrigados à restituição. Então, senhor presidente, eu não defendo somente o relatório da comissão especial que analisou o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. Eu defendo, senhor presidente, que o Wilson Witzel seja obrigado a devolver todos os bens que foram saqueados do Rio de Janeiro, que a justiça seja feita e que o Wilson Witzel fique somente com a roupa do corpo, ele e a sua esposa, e todos os seus bens sejam devolvidos ao povo do Rio de Janeiro, como defendeu São Tomás de Aquino. São essas as minhas palavras, e eu me mostro muito tranquilo, porque pedi voto para o governador, e hoje eu defendo com muita clareza o seu impeachment. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador,